A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que estão aí novamente, nos assistindo pelas transmissões online. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade e explicar para os irmãos, que em decorrência da determinação do nosso prefeito, nós estamos aí diminuindo um pouco a quantidade de cultos para também poder preservar, a saúde física de cada irmão, porque a situação está se agravando cada vez mais. Nós temos, amado, que zelar pela vida de cada um de vocês. Então, nós estamos aqui, mais uma vez, para transmitirmos a aula de hoje. Quinta-feira estaremos juntos aqui no culto. E graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que você que está nos assistindo possa participar, e absorver e crescer um pouco mais no ensinamento da palavra do Senhor. Hoje o tema que nós vamos estar falando é cultuando a Deus com liberdade e reverência. É um tema muito interessante, porque em meio a tantas coisas que a gente tem visto, a liberdade e a reverência na casa do Senhor, ela tem que ser prioridade, amado. O Espírito Santo, a palavra de Deus nos diz que onde há o Espírito Santo, ali há liberdade. A liberdade para adorar, a liberdade para glorificar, a liberdade para dar glória a Deus, mas nós não podemos confundir isso com situações que muitas vezes fogem do controle. Então o apóstolo Paulo, nesse ensinamento, ele vai nos mostrar alguns pontos importantes. Vamos orar, amados, vamos falar com Deus nessa noite, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa ter uma boa aula nessa noite. Pai Santo, querido e amado, Senhor, a Ti eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui online, para podermos transmitir, Senhor Deus, os ensinamentos da Tua palavra. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja. Pai, que o Teu Espírito Santo seja o grande ensinador, falando aos nossos corações. Que nós, Pai, como ovelhas do Senhor, possamos absorver e colocar em prática, Pai, porque assim como está escrito na Tua palavra, nós não podemos ser somente ouvintes, mas temos que ser praticantes. E obedecermos a Tua palavra é a melhor coisa, Pai, e agrada o Teu coração. Abençoa cada lar, cada família, Senhor, e que nós possamos aproveitar para a honra, glória e louvor do Teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, cultuando a Deus com liberdade e reverência. O texto áureo, hoje, ele nos diz assim, olha, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Então, aqui nós já vimos isso em João capítulo 4, versículo 24, essa colocação que Jesus estava dizendo sobre isso, que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aonde há o Espírito Santo, amado, há liberdade, mas há também decência, a disciplina, a controle das coisas. O Espírito Santo, de modo algum, vai permitir que um culto ele acabe perdendo o controle da situação, porque o Espírito Santo é Ele que dirige, amado, é Ele que está coordenando e direcionando, e Ele sabe a necessidade ao qual os irmãos na igreja que estão cultuando precisam. Então essa liberdade ela está direcionada através do Espírito Santo de Deus. Leitura bíblica em classe hoje, 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32, a palavra de Deus nos diz assim: Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Não é para uso próprio ou fazer com que a pessoa ela venha se exaltar, mas é para que tudo isso, os dons que o Espírito Santo está distribuindo à igreja, seja para uso e edificação do corpo de Cristo. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então nós vemos Paulo direcionando
dando uma diretriz, né, para o culto dentro da igreja, colocando ordem para que não se perca o controle da situação. Como ele diz aqui, olha, no versículo 30, né, mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Então nós vemos, amado, que isso não depende de uma pessoa, tá? Isso está distribuído para toda a igreja. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um jovem, Deus pode usar uma pessoa de maior idade, né, de mais idade, conforme a necessidade que o Espírito Santo tem. Então nós todos temos que estar preparados e entendermos que quando Deus usa, o Espírito Santo está usando a vida de uma pessoa, nós temos que entender aquilo que ela está dizendo, se ela está trazendo um recado, se ela está trazendo uma exortação para a igreja, se ela está profetizando, né, para que a igreja seja edificada. Então isso é uma ferramenta, né, que nós temos para a edificação do corpo de Cristo. Então Paulo aqui está, né, dando essas orientações, que tudo isso tem que ser feito com ordem e com reverência na casa do Senhor. Introdução da aula de hoje. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem se estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que seja aceitável a Deus. Então aqui é interessante o comentário, né? Porque nós temos que ver se aquilo que nós estamos fazendo está chegando diante do trono de Deus e se está agradando o coração do Senhor. Porque nós estamos ali para cultuar a Deus, não é para cultuar pessoas, e sim para cultuar a Deus. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós damos oportunidade ao Espírito Santo, nós vemos o manifestar do Espírito Santo, trazendo revelações, trazendo línguas, tocando a vida dos irmãos, né, fazendo com que as pessoas chorem. Né, tudo isso são manifestações do Espírito Santo dentro da igreja. Mas para que a igreja, né, para que o culto seja aceitável a Deus. Então, nós não podemos perder, amado, o controle das situações, para que o Senhor possa se agradar daquilo que nós estamos oferecendo a Ele. Item 1 diz assim: o culto pentecostal, liberdade e reverência. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Tópico 1 do item 1. Flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distinta de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia ao culto judaico, com os vários sistemas de cultos cristãos, nem ingressar o ritual cristão em nossos tempos, mas essa flexibilidade tem limite e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então a igreja ela já tem um padrão, né? Como eu sempre digo aos irmãos, a igreja ela já tem um padrão constituído com a abertura do culto, com o louvor, com as ofertas, com os testemunhos. Então tudo isso já faz parte de um padrão da igreja e nós temos que tomar cuidado para que isso não seja modificado e alterado, né? Para que a gente não venha se perder no meio da condução de um culto. Então Paulo aqui está, né, e o autor aqui da revistinha também está fazendo esse comentário sobre essa flexibilização. Nós temos sim, amado, que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na igreja. Tá? Nós não podemos restringir o agir do Espírito Santo, mas tudo isso é feito com ordem e decência no culto da igreja. Vamos falar sobre o culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração
Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço e adoração, do verbo latreu, servir, prestar culto e adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço e culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Então, o culto é a forma como nós prestamos uma adoração a Deus. E quando nós vamos para a igreja, nós vamos para cultuar a Deus. Né? Isso tem que ficar dentro do coração dos irmãos, a partir do momento que você se prepara para ir a uma reunião dentro da igreja, você está indo para adorar a Deus, você está indo para aprender, você está indo lá para poder servir ao Senhor. Então, tudo isso é direcionado a prestarmos um serviço ao Senhor. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, quando nós vamos saindo de nossa casa, nós já temos que estar com o nosso coração alegre, né? Assim como Davi expressou dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, essa alegria tem que estar no nosso coração. E lá, quando chegamos, encontramos os nossos irmãos, e aí a comunhão, não é? Ela vai crescendo cada vez mais, e Deus vai se alegrando e recebendo o nosso culto. Reverência no culto. Adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa, essencialmente, o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência. Havia acima do púlpito, do templo, sede da igreja de Jundiaí, escrito um versículo escrito: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Então, nós estamos vendo aqui uma igreja que colocou essa descrição, né, na sua parede lá, dizendo: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão viesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Olha, né, a que ponto nós estamos chegando. Né? O autor da revistinha, ele foi muito feliz fazendo essa colocação, nos alertando, amado, porque aquele momento, a partir do momento que nós adentramos a porta do templo, na realidade, a partir do momento que você sai da sua casa, você já tem que estar preparado para prestar uma adoração e cultuar a Deus. E o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, é uma realidade, como diz a revistinha. Né? As pessoas estão desconectando-se com Deus e se conectando com o celular e a internet dentro da própria igreja. Isso, amados, nunca vai dar certo. Né? Nós temos que dedicar esse tempo, é pouco tempo que nós temos. Se nós formos analisarmos, são 2 horas, 3 vezes por semana. Deus merecia muito mais tempo de adoração, de louvor, de reconhecimento dos seus filhos, por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então, se nós pegamos essas 2 horas ali e ficamos presos em celular, amado, dentro da igreja, é muito triste nós vemos essa situação. E isso precisa ser mudado. Né? É por isso que nós contamos com a ajuda de cada um dos irmãos. Né? Desliga o seu celular, põe lá no seu bolso, na sua bolsa, leve a sua Bíblia para poder adorar o Senhor, ouvir a palavra e sair dali, né, levando a palavra de Deus no seu coração. O item 2 da aula de hoje é o centro do culto pentecostal. A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Então, isso aqui um esclarecimento do que é a igreja. Né? Então, é uma reunião de irmãos que professam a fé em Jesus Cristo. O centro da nossa adoração. Então, aqui é importante nós sabermos o que nós estamos fazendo lá, para quem nós vamos dedicar a nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam acusar os nossos cultos de darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada, né, pelas igrejas pentecostais. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. O corpo de Cristo se une para adoração pública ao Deus Trino.
Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, né? Filipenses 3,3 nos diz isso. Então, amado, qual deve ser o centro da adoração? Quem rege, né, o mover dentro de um culto nas nossas igrejas? É o Espírito Santo de Deus. Nós prestamos adoração a Jesus, a Deus ali, mas o Espírito Santo está trabalhando no meio da igreja. É o Espírito Santo que está sondando os corações, está tocando sobre a vida dos irmãos, está fazendo os irmãos sentirem a presença. Então, amado, não existe essa questão, né, que nós devemos... E é interessante que na aula passada nós comentamos sobre isso, porque quando nós adoramos, se nós adoramos o Espírito Santo, nós estamos adorando o Pai e o Filho em conjunto. Se nós estamos adorando o Filho, nós estamos adorando o Pai e o Espírito Santo. Se nós adoramos o Pai, nós estamos adorando o Filho e o Espírito Santo, porque eles são uma pessoa só. Então não tem divergência disso, né? Nós sabemos ali que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja, porque como está escrito, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence o pecador e o traz para a família de Deus. Então, nós devemos sim adorar a Deus, adorar Jesus, adorar o Espírito Santo, porque são uma pessoa só. E o culto tem que ser oferecido a eles. Um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interpretação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique que essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Isso é uma verdade, né, amado? Se nós estamos ali no culto, todos nós temos que ser participantes do culto, recebendo a palavra de Deus, erguendo os nossos braços, dando glória a Deus, ao Senhor, glorificando ali, deixando as lágrimas tomarem conta, né, daquele momento que a palavra fala aos nossos corações, ou o louvor toca na nossa vida. Então nós temos que ser integrantes do culto. Somos nós que estamos cultuando ao Senhor. Não é somente uma pessoa, né? Isso não é mérito de uma só pessoa, mas toda a igreja, quando ela está com um coração só, focado em um padrão só de adoração, de ouvir o Senhor, amado, a igreja ela se incendeia pelo Espírito Santo de Deus, que vai ali se revelando e se manifestando em cada culto, e nós estamos, graças a Deus, né, presenciando isso e vendo isso no meio do povo do Senhor. Característica pentecostal. Então, agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a característica do povo pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A literatura e exposição das escrituras sagradas aparece como elemento do culto cristão, em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levantar avante a obra de Deus, enquanto a igreja estiver na terra, né? Então, como os irmãos sabem, que o pastor ele sempre comenta isso na igreja, o culto, né, a igreja, ela tem que ser cristocêntrica. O Senhor tem que ser, Jesus Cristo tem que ser o centro de todo aquilo que nós vamos fazer e realizar ali, porque Ele é o centro de todas as coisas. E o Espírito Santo, amado, vai trabalhando no meio do povo, né, nos direcionando em tudo aquilo que nós devemos ter uma verdadeira adoração ao Senhor. Então nós vemos aqui, não é, que existe um padrão, só que eu quero ressaltar para os irmãos uma coisa que é importante. Nós não podemos, amado, de maneira nenhuma, demeritar a palavra de Deus. Nós temos que saber administrar o tempo de um culto, de uma reunião, né, para que a palavra do Senhor
ela seja a prioridade no culto. Porque nós estamos ali para ouvir aquilo que Deus tem de recado para nós. Né? Louvamos, contribuímos, vemos testemunhos, mas a palavra de Deus, amado, ela tem que ser o centro de todas as coisas no culto. Porque através da palavra, o Senhor fala com os nossos corações. Né? O Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige e nós saímos dali fortalecidos pela palavra de Deus. Então é um ponto que nós temos que prestar muita atenção. Porque infelizmente muitos hoje gastam muito tempo, né, com outras atividades dentro da igreja e restringindo o tempo da palavra do Senhor. Mas a palavra, amado, é a prioridade. Nós vemos no Velho Testamento cultos que duravam das 6 da manhã até o meio-dia, 6 horas cultuando. Pessoas passavam ali, não percebiam o tempo, mas não queriam sair da presença do Senhor. Então nós temos que aproveitar o tempo para que a palavra de Deus ela venha como remédio, curando, sarando, libertando, restaurando, renovando e fortalecendo a fé dos irmãos. O item 3 da aula de hoje. Como se expressa a liturgia das nossas igrejas. Então nós vamos falar hoje um pouquinho, né, como que se baseia a organização do culto. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, né, que são os cultos, chamados muitos de cultos de família, cultos de oração, cultos de ensino, escola bíblica dominical, círculos de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. Então tudo isso faz parte de uma estrutura, né, dentro do tempo que vem se prorrogando dentro da igreja, mas é uma parte de nós organizarmos a igreja. Então nós temos todas essas atividades. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão ou irmã adore a Deus em liberdade. A nenhum deles é negado, né, a oportunidade. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia-se a sua fé nos relatos bíblicos, que são os milagres registrados na Bíblia, que inspiram e levam os irmãos a receberem as suas bênçãos. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos uma das maiores denominações evangélicas. Né? O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Então, aqui as nossas reuniões, né, os irmãos têm as suas liberdades, né, de trazer um testemunho, de contar uma bênção ao qual o Senhor Deus está ali no meio do louvor, participando, fazendo suas atividades. Então, tudo isso faz parte, né, da liturgia do culto. E isso, amado, é gratificante quando nós vemos os irmãos, né, contando aquilo que Deus tem feito. Então, que nós possamos aprender isso, mas tudo isso com ordem, né, com oportunidade, com decência, para que a igreja do Senhor ela possa crescer sobre a face da terra. O culto pentecostal. As reuniões são coletivas de adoração, apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essa mesma experiência. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 e 32 o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. Então isso aqui é uma colocação, né, que o autor está fazendo e nos direcionando, né, a sabermos que nós temos que realmente buscarmos dar liberdade ao Espírito Santo para que ele possa visitar desde a menor criança, a criança mais nova, até o ancião mais velho dentro da igreja, para que todos possam ser envoltos nessa presença gloriosa, nessa visitação que o Espírito Santo faz nas reuniões dos cultos. Então, que nós venhamos, amado, a ter essa liberdade, e que você, que deseja isso no seu coração, busque isso de Deus. Quando você entrar na casa do Senhor, tenha liberdade, faça a sua oração, abra o seu coração, se desprenda de preocupação, porque esse momento, amados, é o momento que nós estamos ofertando de um tempo precioso de adorar o nosso Deus, de agradecer a Ele pelas suas bênçãos, de agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então isso tudo, amados, caracteriza, né, o andamento do culto.
Mas volto a dizer para vocês, tudo isso nós não podemos perder o padrão, né? Não podemos deixar que coisas externas venham influenciar e tentar modificar aquilo que já existe um padrão feito dentro da igreja. Mas tudo isso, amado, nós temos que dar a liberdade para que o Espírito Santo possa estar visitando, falando ao coração de cada um dos irmãos, trazendo as profecias, né, trazendo as suas revelações, né, e fazendo com que a igreja vá amadurecendo cada dia mais e que nós possamos ter nas nossas vidas, né, o fruto do Espírito, né, direcionando a nossa vida fora do contexto da igreja. Então, que nós possamos, né, trazer essas lições para as nossas vidas e que você possa ser grandemente abençoado, né? Domingo nós estaremos lá presencial das 18 às 20 horas, né? Nós estaremos dentro do horário determinado, mas não é só questão do horário, amados, a minha preocupação maior é com a saúde de cada um de vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam continuar firmes aí na presença do Senhor. A conclusão, ela nos diz assim, olha, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes, somos participantes dele, com cânticos, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Então eu quero dizer aqui para você, você é um membro importante, amado, na reunião ao qual nós definimos como culto, não é? É por você que as coisas acontecem ali, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. Então, que você possa abrir o seu coração e que cada vez mais nós possamos ter as manifestações do Espírito Santo dentro da igreja, estabelecendo a igreja, o padrão dentro da igreja, porque toda a liberdade, amado, tem que ser dado ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer? Amado Deus, eterno e soberano Pai, Senhor, a Ti nós rendemos a honra, a glória, o louvor e a gratidão, porque um dia, Pai, o Senhor nos escolheu para fazermos parte desse maravilhoso movimento que é podermos cultuar e adorar o Teu santo nome. Pai amado, que o Senhor possa, Pai, a cada dia, Senhor Deus, nos visitar com a Tua presença, com a Tua glória, e que Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que nós venhamos, Senhor Deus, sairmos dos cultos, não da mesma maneira que entramos, mas cheios, Pai, da Tua graça e da Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui fazendo essa transmissão, porque estamos, Senhor Deus, cuidando, Pai, das ovelhas do Senhor, para que nós possamos adorarmos o Senhor com toda a liberdade e com a presença de todos. Pai, muito obrigado. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Eu quero estar orando nesse momento, né, pelos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros. Nós estamos vendo aí, infelizmente, essa doença se avolumar novamente, e que o Senhor possa estar nos guardando, nos livrando. Que o sangue de Cristo nas nossas vidas, amados, seja um grande diferencial, e que nós possamos entender a necessidade desse momento, e obedecermos. Irmão, tome cuidado, fique na sua casa, tá? Cuide dos seus filhos, use a máscara, e se nós estivermos fazendo a nossa parte, com certeza, o Senhor vai nos guardar de todas essas coisas. Quero também aqui orar mais uma vez pela pastora Berenice, pelo irmão da nossa irmã Mônica. Nós recebemos notícias boas dele hoje. Então, que em tudo, amado, o Senhor possa ser glorificado. Amém? Vamos nessa oração? Pai Santo, querido e amado, ainda em Tua presença, eu quero, Senhor Deus, colocar a vida, Pai, desses profissionais de saúde, desses hospitais, Senhor Deus, que estão voltando a ter problemas novamente com os leitos de UTI, em virtude, Senhor Deus, da propagação desse vírus. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor tome a direção, Pai. Que o Senhor, Pai, cubra os seus filhos, guarde, livre, Pai. Pai, porque há um bem tão precioso que é a nossa vida e a nossa saúde. Pai, eu coloco, Senhor, diante da Tua presença, a vida, Senhor, da pastora Berenice. Coloco, Senhor Deus, a vida do irmão da Mônia, Pai amado. Senhor, que o Senhor continue fazendo, Senhor Deus, esse grande milagre na vida deles, não somente deles, mas de todos aqueles, Pai, que, Pai, precisam, Senhor Deus, de uma resposta do Senhor.
Abençoa, Senhor Deus, também a vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo. E nos dê, Senhor Deus, a saúde e a tua presença, Pai. Por isso eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Até quinta, amado. Fique na paz do Senhor.